podem se acomodar. Vamos, então, dar início à nossa programação da Construtec Week 2022. Para iniciar o primeiro painel, Materiais Inovadores na Construção Civil, eu chamo ao palco o moderador desse painel, o engenheiro Ricardo Garibe, diretor da Tequen de Engenharia. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu confesso que quando me chamaram para fazer a mediação desse painel, não esperava tanta gente assim. Nossa, que honra apresentar um painel desse. Ontem a gente fez uma palestra para estudantes e falou da importância de participar de eventos desse tipo justamente para caminhar à frente, com as inovações todas acontecendo muito rápido. Então, gostaria de parabenizar todos vocês que estão aqui. Vocês estão dando um passo gigantesco à frente da concorrência, podem ter certeza. E esse auditório lotado só faz uma coisa, que é aumentar a responsabilidade que está fazendo esse evento aqui para vocês. Então, podem ter certeza que a gente vai dar o máximo para fazer um evento que vocês vão tirar um máximo no proveito, vocês vão levar muita coisa interessante para a carreira, para a empresa de vocês. Tá bom? Estamos assumindo esse compromisso aqui. Bom, a primeira palestra vai ser sobre um case de sustentabilidade e rentabilidade na construção civil. O palestrante, desculpa, não encontrei o Nicolas, mas é o Nikolaos Theodorakis. Se a pronúncia estiver errada, me corrija, por favor. Ele é CEO e fundador da Noatec. Vamos chamar o Nicolas aqui, Nikolaos. E aí, eu vou ler o currículo dele aqui, que o cara é fera. Tudo bem? Prazer. Nikolaos? Opa, vamos lá. Vamos lá, gente. Sócio fundador da NOA. É empreendedor do mercado imobiliário há 11 anos. É sócio investidor na Alpha Realty, empresa que atua no mercado de incorporação residencial de alto padrão em São Paulo. E sócio da FinCapital, holding que criou e montou a Credit Home, empresa que está revolucionando a forma como as pessoas tomam crédito imobiliário no Brasil. Antes do mercado imobiliário, atuou por 11 anos no mercado financeiro, na área de Investment Banking, tendo participado de inúmeras operações de IPO, M&A e mercado de capitais. Que currículo, cara! Parabéns, o show é seu. Obrigado, Fica à vontade. Ricardo. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, Ricardo. Obrigado aos organizadores. Um prazer estar aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ô, Ricardo, desde pequeno, na escola, na chamada, o professor sempre engasgava na hora de falar meu nome. Então, você foi bem, você foi bem. Somos dois, hein? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar um pouco mais da NOA, do que a gente está fazendo, do que a gente está buscando aqui para o mercado de construção civil no Brasil. É legal ver uma turma aqui que está mais jovem, que está buscando inovação, buscando pensar diferente. Esse é um processo muito rico, longo, e montar uma startup, fazer ela rodar, obviamente parte de uma ideia que tem que ter muita paixão, porque essa paixão tem que traduzir em muita resiliência. Não é fácil, gente. É um caminho difícil, é um funil muito grande, tem muita oportunidade boa, tem muito capital para as oportunidades boas, e nem sempre esse critério de escolha é muito justo, né? Então, a gente, enfim, está tendo a sorte aí de poder percorrer esse caminho. Eu falo lá na NOA que o nosso time lá é privilegiado de poder estar percorrendo esse caminho juntos. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena passar para vocês é que é tudo sobre pessoas. Então, quando vocês forem montar os negócios, montem um time, desculpa o português, monta um time foda, porque é difícil. Bom, vamos lá, deixa eu contar um pouco da nossa história aqui. A NOA, ela surgiu de um processo, depois de 10 anos incorporando em São Paulo, focada no residencial de alto padrão.
a NOA surgiu de uma vontade de trazer tecnologia para o setor. E foi um momento, lá em 2018, foi um momento interessante da minha vida. Eu estava numa vontade de, enfim, buscar esse caminho. Já tinha aí 7 anos incorporando. E nesse ano eu montei 2 negócios. Um foi a Credit Home, que é uma empresa uma plataforma digital que intermediava operações financeiras, financiamento para moradia, para o mercado imobiliário, né? Então a gente intermediava, era uma plataforma digital que linkava bancos com pessoas. E foi um negócio que escalou muito rápido. Ganhou uma atração muito rápida. A gente fez, o ano passado, a gente fez 4 bi de financiamento entre bancos grandes e pessoas. E a gente teve a sorte aí de fazer um exit o ano passado. A gente vendeu o negócio para a Loft em agosto. Então, foi um negócio bom, foi bacana, teve um sucesso interessante. Em 2018, no mesmo tempo, mais ou menos, que uma maluquice minha, acabei montando a NOA, começando a pensar no que seria a NOA, porque eu queria trazer tecnologia no sentido de industrialização do processo. Toda vez que eu ia numa obra nossa lá da Alfa, eu falava para os meus sócios, pô, não dá, a gente precisa mudar. É um processo muito rudimentar, a gente precisa pensar em como atrair mais inovação, atrair mais tecnologia. Então, foi assim que a NOA surgiu. Ela surgiu com uma vontade de industrializar o processo, de fazer, criar processos em paralelo, que eu chamo, né? Eu sou engenheiro de produção, então eu penso muito nessa parte de como poder tirar processos do canteiro e jogar para uma unidade fabril. E quando eu comecei a pensar a forma de fazer isso, eu conheci a madeira engenheirada. Não sei se alguns de vocês conhecem a madeira engenheirada, mas a madeira engenheirada é um material. Esse é um dos exemplos de madeira engenheirada. É o Cross Laminated Timber. Esse tipo de material foi desenvolvido na Áustria há 25 anos atrás. E quando eu conheci esse elemento, deu um estalo para mim que enfim, é um elemento que traz muitas competências num mesmo material ao mesmo tempo. Ele traz muita sustentabilidade, eu vou falar disso um pouco aqui. Ele traz uma flexibilidade muito grande para a industrialização, ele permite que a gente industrialize o processo de uma forma muito mais efetiva, porque a madeira traz essa flexibilidade. Esse elemento ele é estruturalmente eficiente, que permite a gente verticalizar, e esse é o foco da NOA, é verticalização. E ele também traz toda a bossa aí de arquitetura, por ser um elemento decorativo também. Então, a NOA, como está dizendo aqui, é uma combinação de algumas características. É uma empresa que está trazendo sustentabilidade, mais sustentabilidade para o setor, construções eficientes, a gente encurta o tempo de obra, em alguns casos até em metade do tempo, o que é super relevante para o mundo investidor. E a gente traz uma experiência para o usuário diferente, porque ela traz muita biofilia. Um pouco da nossa história, a gente efetivamente montou a NOA em novembro, quando a gente fez uma captação com anjos investidores. Foi uma história interessante, que em novembro a gente estabeleceu a NOA como empresa. A gente estava muito focado em empreendimentos corporativos, por entender que a entrada desse material seria mais eficaz para as empresas, por conta de um movimento de sustentabilidade, as empresas estarem mais maduras do que as pessoas para receber um material como esse, para consumir esse material. E aí veio março e fechou tudo. Então, foi uma experiência interessante. Você vê agora o que a gente faz, né? Estamos com um produto estabelecido para corporativo, as empresas fecharam, foi todo mundo para casa, home office, o que a gente vai fazer? E aí, como eu disse, é uma resiliência, coisas que você não espera. Enfim, foi uma jornada interessante de lá para cá.
A gente foi desenvolvendo algumas competências internas que era o que nos cabiam, começamos a pensar em como desenvolver o residencial, e o nosso primeiro projeto hoje é um residencial. E assim evoluímos. Em setembro do ano passado, a gente fechou um funding importante para a gente, que é da Duratex, da Dexco. O novo nome da Duratex é Dexco, não sei se todo mundo sabe. Foi um fundo importante que nos permitiu, aí, além de nos carimbar aí, institucionalmente com uma empresa muito importante, muito relevante no mercado de construção, nos permitiu avançar aí, tecnicamente e escalar um pouco mais o negócio. É importante perguntar, a gente sempre fala, pô, madeira, madeira, né? Como é que é um prédio de madeira, né? Então, trouxe alguns exemplos aqui para mostrar, acho que é sempre bom mostrar. Esse é um prédio que é legal, que eu gosto muito na Austrália. Esse é um prédio que está ficando pronto agora, que é em Denver. São investidores importantes que a gente conversa com eles para trazer eles para cá, para o Brasil. Esse é em Vancouver. Eu estou na frente, né? Esse é em Vancouver. Esse é o headquarter da Adidas de inovação. Eu tive lá esse ano. É um prédio fantástico. É uma estrutura híbrida. Ele tem ele mistura madeira com concreto, então ele traz aí também um dos pontos da NOAA, que é a gente misturar materiais. Dependendo do projeto, a gente hoje está estudando dois projetos, um que é metálica em madeira e outro que é concreto em madeira. Então, é uma necessidade de a gente mostrar para o mercado que dá para conviver vários materiais ao mesmo tempo. Então, isso é importante. Aqui um pouco da estrutura, como é que ela é feita. Então, você tem aqui pilares e algumas vigas em concreto, e aí entra a laje com alguns vigas intermediárias fechando a estrutura. Esse é o mais recente obra-prima, vamos dizer assim, do mercado imobiliário mundial. É um prédio de 25 andares, residencial em madeira, espetacular em termos de engenharia. É algo que a gente almeja aqui no Brasil, então, enfim, é um modelo muito interessante para ser estudado. Tem uma competição saudável muito grande, né? Quem faz o prédio mais alto em madeira. Então, esse hoje é o mais alto, já tem um projeto saindo de 30 andares, tem um de 40 em Quebec, que vai começar a ser construído. Então, a engenharia vem cada vez trabalhando para alcançar novos horizontes, né? Essa é a nova sede da Google. A Google é um dos grandes entusiastas dos escritórios de madeira. Então, enfim, além do nome importante de inovação, é um material, a gente aprendeu muito isso, é um material que congrega sustentabilidade, inovação e industrialização, tudo ao mesmo tempo. Então, ele traz para as empresas uma capacidade de se aliar a processos mais sustentáveis e ligados ao futuro do que é os escritórios no mundo, né? Aqui, acho que não... agora vai conseguir mostrar. O quanto que tem crescido nos Estados Unidos os prédios de madeira. Os Estados Unidos é o grande vetor de crescimento aí, o maior mercado hoje desse tipo de construção. O americano é pragmático, então, quando ele adota, ele acelera muito. Isso é um sinal da capacidade e da qualidade que esse produto tem no mercado imobiliário. Vou falar rapidamente aqui, sustentabilidade. Por que sustentabilidade, né? Não sei se todo mundo sabe, acho que é importante trazer para vocês. O setor de construção é responsável por 49% das emissões de gás carbônico no mundo. Isso é muito grande, gente. Entre construção e operação de prédios, né? A operação, nós estamos falando de aquecedores e ar-condicionado, tudo que a gente precisa para, enfim, habitar esses espaços. Mas a construção é responsável por 21, desses 21, 11 é material de construção, 10 é transporte. E desses materiais de construção, é aí que a NOAA ataca, né? A gente tenta substituir boa parte desse material. Aí estão falando de aço e concreto, que são talvez os dois maiores poluidores aí Tem algumas soluções e inovações vindo ao mercado, que acho que é legal. Grandes empresas aí desses produtos estão desenvolvendo tanto cimento quanto aço, tentando achar formas mais sustentáveis de produzir. Então, mas a madeira vem para complementar isso e para trazer uma solução boa, viável e estruturalmente eficiente.
Enfim, nossas questões populacionais, a gente tem uma demanda grande aí de novos espaços por conta do crescimento populacional, e a gente acredita que o único material que é capaz de que é um material que é um elemento construtivo, ele tem estrutura, ele é estruturalmente eficiente, que permite que a gente edifique, que é a grande solução para a demanda que a gente tem de mercado imobiliário. E é o único que estoca carbono. Então, a gente, um pouco sobre uma conta aí que a gente gosta de fazer, 1 metro cúbico de madeira estoca 1 tonelada de carbono, que é bastante coisa. Então, sobre o produto final, né, quando você constrói em madeira e traz vantagens para os espaços, muito ligado à biofilia, a gente fala que isso aqui é biofilia na veia. A biofilia traz benefícios cognitivos, de produtividade para nós. A gente sempre procura estar em espaços que trazem a natureza para dentro das cidades. E tem alguns benchmarks importantes que a gente quebra ao industrializar o processo, né? Reduz o tempo de construção, a gente já está vendo esses espaços lá fora sendo vendidos a preços mais altos ou alugados a preços mais caros, porque a demanda desses espaços é maior do que a oferta hoje. Então, por isso que tem um crescimento grande do uso desse material lá fora. Falar um pouco do processo, a gente muda um pouco a cadeia, a gente vai da floresta à entrega das chaves, em termos de cadeia. A NOA, ela entra nessa parte aqui de desenvolvimento de produto até a entrega. A gente compra o material, a matéria-prima de fornecedores que já existem no Brasil, tem um grande investimento sendo feito no Brasil para atender essa demanda. E a NOA está posicionada, a gente chama Tree to Key, porque a gente gerencia o processo todo, mas a gente está posicionado da compra da matéria-prima à entrega das chaves, a realização desde o desenho. E isso foi um aprendizado que a gente foi tendo, né? O mercado não tinha essa competência, então a gente foi tendo que desenvolver não só algumas players do mercado, mas também internamente. Então, hoje a gente está muito posicionado para desenvolver um projeto arquitetonicamente, a modelagem, a gente usa muito o BIM. O BIM é fundamental. Não se fala em industrialização sem falar de BIM. Isso é impensável, tá, gente? Então, quem quer industrializar o processo tem que saber atuar em BIM, que é importante. Enfim, um pouco aqui da forma como se constrói. Você tem aqui os núcleos, o core de elevador e escada em concreto. Tem alguns prédios lá fora que já estão usando madeira, mas a gente ainda está indo com calma para não chocar muito o mercado, mas é possível, é viável. E aí você vem com a estrutura de madeira e depois monta os painéis, os fechamentos, que também são pré-fabricados, então vem tudo para montar no canteiro. O que eu falo lá é que não tem que ter serra nem serrote num canteiro, é para chegar e montar. Tem duas formas da gente produzir isso. Primeiro, você traz em peças, paredes, lajes, pilares e vigas e monta. Obviamente, tem uma pré-montagem, você põe conectores para trazer tudo pronto só para parafusar. E tem a forma de modularização, onde você constrói módulos que são montados, aí depende muito de cada projeto. Aí é uma decisão estratégica de montagem de cada projeto. Esse aqui é um projeto que vem pronto e aqui é o prédio pronto. Então, são soluções que se adotam quando você começa a pensar em industrialização. Falando um pouco mais da NOA, enfim, como eu falei, o time é importante. A gente tem um time aí com diversas experiências aqui, diferentes experiências. A gente tenta mesclar muita inovação com experiência no setor. A gente, para conseguir colocar esse negócio no mercado, a gente teve que entender muito bem a cadeia e quem seriam os players que iriam atuar junto com a gente. Então, hoje a NOA é uma empresa que abrange toda a cadeia, a gente tem contato, permeia a cadeia praticamente toda, para a madeira engenheirada, né, nós estamos falando. Isso era importante para que a gente conseguisse posicionar a empresa de uma forma importante. A gente tem hoje relação com, chutaria aí, uns 80% do mercado financeiro e imobiliário, então isso nos ajuda a propagar mais o negócio e trazer as vantagens que esse material tem para o público investidor.
A gente tem tido geralmente retornos maiores nas nossas estimativas, nas viabilidades, do que se tem normalmente, muito por conta do tempo de obra. Esse tempo de obra mais curto ele é explosivo na dinâmica de investimento. Aqui um pouco da nossa cadeia, né? A gente está muito focado em produto e execução, esses são os dois pontos. Aí estamos falando de BIM, de projetar, saber projetar em madeira, que era um gargalo nosso, e saber executar em madeira, em montagem, em processos off-site, tem todo um trabalho aí de desenvolvimento técnico importante. A NOA, ela acabou, em alguns pontos, se transformando numa plataforma de desenvolvimento de novas tecnologias. Uma das coisas que a gente acreditou muito lá no começo foi o desenvolvimento da arquitetura ou do design generativo, que é você aplicar a inteligência artificial dentro dos projetos. Isso tem tido um resultado muito grande. A gente tem uma capacidade de projetar hoje, acho que uma conta que nós fizemos lá, estimada em 5 vezes mais rápido. Então, isso é um negócio que tem nos dado dinamismo comercial e tem nos permitido sentar em mesas importantes mais rapidamente, trazendo uma forma mais dinâmica de desenvolver um projeto. Enfim, a nossa expertise de projetar em madeira, acho que isso foi um ponto, foi um gargalo, vamos chamar assim, do nosso processo importante, que a gente teve que investir bastante, porque a gente vinha um negócio para a gente não tinha quem projetasse. E as pessoas, por mais que a gente tentasse desenvolver algum escritório, era sempre mais difícil. Ainda a gente falou assim, pô, vamos desenvolver aqui dentro, hoje a gente tem condições de desenvolver qualquer projeto. O que isso significa? Tá? Por que existe essa barreira? Porque você precisa saber utilizar melhor a eficiência, o tamanho de cada peça de madeira. Você tem peças, famílias pré-estabelecidas de cada fornecedor, e você tem que saber usar aquele tamanho específico para aquele projeto, como é que você usa melhor, porque se você tem uma peça 3x10 e você projeta 2x8, você tem perda de madeira, e aquilo você paga. Então, o problema era como que a gente conseguia otimizar o uso desse volume de madeira nos projetos para que não tenha, ou tenha um mínimo ou que não tenha perda. Aqui um pouco mais dos desenhos, a gente vai do detalhamento de cada peça, inclusive do parafuso, a gente vai até o parafuso detalhado, então é um desenvolvimento técnico denso e que requer aí algum processo de retroalimentação importante. Aqui alguns projetos que a gente já começa a fazer. Esse é o nosso primeiro residencial, a gente vai lançar mês que vem, um projeto que a gente está muito orgulhoso. Tem algumas imagens aqui, que eu vou fazer um merchan aqui também, que é bom mostrar. O efeito, como o resultado, como é super bonito. Estou na frente de novo, né? É que eu fico na frente daquilo aqui. Aqui umas imagens, essa é uma da vista, é real, tá? Ele fica num ponto alto lá da cidade de São Paulo, então a ideia era integrar a vista com o interior e usando esses elementos naturais aqui que a madeira traz para o empreendimento, enriquece bastante. Esse é um projeto, é um monousuário, é um corporativo monousuário, que a gente vai estar desenvolvendo para o escritório de advocacia, que quer trazer quer se remeter, quer estar aliado à sustentabilidade. Ele tem clientes que estão demandando isso. Hoje a gente enxerga muito isso lá, né? A gente está vivendo uma economia de stakeholder, que eu chamo, né? Onde a gente tem que cuidar de todo o nosso entorno. Então, a gente percebe nos nossos clientes e nos investidores a vontade de estar conectado com sustentabilidade, que isso é um dos pontos de contato aí dos stakeholders de cada um dos negócios aí de diferentes tipos. Aqui é um outro projeto nos Jardins, esse é um outro monousuário. Essa é uma família de produtos legal que a gente desenvolveu lá, escritórios menores de 2.000, 3.000 metros quadrados para uma empresa só. Então, isso é um mercado que a gente tem visto aí importante. Eu acredito muito nesse produto para o resto do Brasil, que tem demandas menores do que São Paulo. São Paulo é um negócio absurdo de demanda corporativa. E a gente está começando a fazer alguns projetos no interior de São Paulo e fora de São Paulo também.
Esse é um prédio conceito que a gente desenvolveu, ele acabou não indo para frente, porque o terreno que a gente estava desenvolvendo esse projeto não deu certo, mas é um projeto que a gente gastou muita energia nele e nos ajudou muito a aprender como desenvolver os processos e faz parte da nossa evolução também, projetos que não vão para frente, porque a gente aprende muito com o nosso desenvolvimento técnico. Esse é um outro desenvolvimento. Esse é um emblemático aqui, importante, que a gente deve fechar o negócio aí nos próximos meses, acredito eu, se Deus quiser. É um projeto importante lá na cidade de São Paulo, num endereço muito importante que vai dar muita visibilidade para a gente. Esse é um outro projeto, esse é um estudo que nós fizemos de um corporativo em Piracicaba. Era isso, gente. A ideia era trazer para vocês um pouco mais de informação sobre o que é a madeira engenheirada. É um produto que nos encantou desde o começo. Mais uma vez, estimulo vocês a sempre ir atrás desse sonho que vocês têm de montar esse negócio. Esse negócio começou com um sonho, com uma vontade, que ela foi ganhando corpo conforme a energia que você dá, né? A gente começou a dar muita energia para esse negócio, apostando que ele teria uma receptividade e um potencial de mercado muito grande, e está se mostrando isso agora, e é muito bom poder estar nessa jornada e poder viver esse momento de buscar essa transformação e ser parte dessa transformação. Então, é isso. Obrigado aí pela oportunidade de poder trazer aqui para vocês. Nicolaus, estou impressionado, cara. Parabéns. Fica à vontade. Você pode voltar, pode permanecer aqui. O que você que manda. Eu não quero atrapalhar, vou voltar lá. Fica à vontade. Bom, eu estou impressionado pelo seguinte. Ele falou, conseguimos um aporte de um anjo em 2019. Chegou 2020, pandemia, o produto teve que ser totalmente reformulado. Aí você imagina, o pessoal pulando de prédio, demissão, e o Nicolaus aqui com o mesmo tom. Tal. Parabéns. Deixa eu só dar um recado. Quem tiver perguntas, é só escanear esse QR Code e mandar pergunta. Ao final do painel, a gente vai fazer uma rodada de perguntas com os palestrantes. Outra coisa que eu descobri que eu não sei se eu sirvo para mediador, porque, meu Deus do céu, esse microfone aqui do lado, eu queria fazer 250 perguntas para o Nicolau, mas vamos esperar a hora. Vamos lá. Dando continuidade à nossa programação, nós vamos falar, então, agora sobre a ARX, uma tecnologia a serviço da sustentabilidade na construção civil. Quero chamar aqui o Marcelo Orsatti. Tudo bem, Marcelo? Muito prazer. Vamos lá, o Marcelo Orsatti é o diretor técnico operacional, CTO da ARX. Marcelo Orsatti é formado em arquitetura e urbanismo pela UFSC, Federal de Santa Catarina, e pós-graduado em MBA em gerenciamento de projetos na FGV. Com um longo currículo na área de construção civil, já atuou como gerente geral na empresa ProduShopping, executando diretamente a produção de mais de 10 empreendimentos do setor de shopping center e hotelaria no país. Em 2016, ingressou na ARX S.A. como diretor técnico, onde permaneceu até janeiro de 2018, quando tornou-se acionista e foi indicado ao cargo de CEO, com mandato de 2 anos. Atualmente, responde pela diretoria técnica da ARX. Com você, fique à vontade. Obrigado, Ricardo. Bom, boa tarde. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Senai, de estar participando, né? E, em nome do Senai, agradecer a todos os patrocinadores, realizadores e apoiadores deste grande evento. Cumprimentar também o Ricardo, né? Mediador desse painel, na pessoa de quem eu cumprimento as demais empresas participantes, painelistas e todos os presentes. É uma honra estar aqui, falar um pouco da tecnologia. Bom, eu, como vocês viram, já atuo no mercado da construção civil já há mais de 30 anos. Me especializei na área de gerenciamento construtivo, né, e tive atuando nesse mercado, fazendo a realização de empreendimentos
que demandaram o uso, né, em muitas das soluções para poder ganhar prazo e tempo, questão de shopping centers, hotéis, sempre empreendimentos com prazos curtos e apertados. E nesse processo, né, foi onde eu busquei empreendimentos, a tecnologia, né, para poder melhorar e utilizar nesses empreendimentos que eu vinha executando. Em 2015, eu tive a oportunidade, então, de conhecer a tecnologia do ICF, aonde, a partir de 2016, eu, então, não só entrei para desenvolvê-lo, como também apostei, né, na oportunidade, entrando como diretor técnico e também acionista, né. O ICF, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia, para vocês entenderem, né. São formas, né, isolantes de concreto, insulated concrete forms, né, e são usadas para moldar paredes de concreto, que, apesar de removíveis, permanecem definitivamente no elemento moldado, na estrutura, com o intuito de fornecer eficiência e isolamento térmico e acústico. Aqui vocês podem ver os produtos que hoje, atualmente, nós desenvolvemos na Arx. Então, nós temos um bloco estrutural, né, e uma linha de bloco de vedação. São blocos modulares, o estrutural, um bloco de 1,20 m por 60 de altura, 23 de espessura. Nós temos 2 paredes de EPS, que é o poliuretano expandido de alta densidade, e o núcleo preenchido em concreto armado. 6,5 cada placa, com 10, que é o mínimo da norma, né, para ficar adequado à norma de parede de concreto. Nós temos uma parede de 23 no estrutural, e no bloco de vedação, já também tropicalizado e adequado às dimensões usuais, né, das nossas paredes de vedação. Nós temos um bloco com 14 de espessura, 2 painéis de 5 de EPS, e um núcleo de 4 centímetros de argamassa, o microconcreto armado. Bom, nas décadas de 1940 e 50, as empresas químicas desenvolveram espumas que permitiram, em 1960, um inventor canadense a desenvolver uma espuma e a primeira forma, né, para moldar concreto que se assemelha às formas típicas que nós temos hoje no mercado. As formas, o ICF, né, foi isolante de concreto, resultam, então, em paredes concretas moldadas no local que são colocadas entre camadas de material isolante. Então, nós podemos resumir que a tecnologia do ICF resulta num sistema construtivo forte, que já conhecemos bastante, utilizamos muito no nosso mercado, que é o concreto armado, e também um método construtivo eficiente em termos de energia e também eficiente em termos de velocidade, execução. As formas de material não agregam nenhum tipo de característica estrutural na parede, ok? Então, elas são formas removíveis. Servem inicialmente, então, para moldar o concreto apenas, e, posteriormente, permanecem na forma para, então, a função térmica e acústica. Eu gosto de usar o termo agregado, né, uma forma agregada. Vantagens: ela é leve, é modular, então eu monto como um Lego, ela é intuitiva, ela é reversível, eu não tenho preocupação de lado, então eu posso chegar no canteiro e montar, eu vou ajustando a forma. Montagem, redução de mão de obra, então, porque eu tenho muita produtividade, para vocês terem uma ideia. Vamos pegar como referência um índice de produtividade da alvenaria tradicional, um índice médio PINE, né, vai trabalhar em torno de 1,4 homens-hora, né, por metro quadrado. O índice de produtividade do ICF, que também está no TCPO PINE 15, para quem quiser consultar, é 0,38 homens-hora por metro quadrado, ou seja, 370% mais produtivo que uma alvenaria tradicional. Elimina a fase de execução da desforma e a sua manutenção. Aqui está o grande pulo do gato, que eu acho, né, que eu falo, da tecnologia, né? É viável a utilização da parede de concreto.
estrutural ou de vedação com tecnologia ARCS a partir de uma unidade. Então, elimina o investimento em formas, né, no sentido de fazer reutilizações, e elimina a desforma e a manutenção dessa forma. Isso tem um impacto bastante grande no custo. E reduz o prazo de execução. É outra vantagem. Você pode sair com esse projeto já bastante definido, pré-engenheirado, as formas podem ir já para o canteiro já recortadas, se você tiver uma central de produção, e fazer apenas a montagem. Também é importante a gente entender os tipos de CF. Nós temos já no mercado essa tecnologia, então ela já vem crescendo. Nós temos 3 tipos de CF, né? De trás para frente, aqui, na verdade, né? O primeiro foi o grade em tela, ou o Screen Grid, que é o sistema que o canadense inventou, lá na década de 60. Ele se resume a uma estrutura que é moldada pelos blocos que resultam numa grade, né, de pilares e vigas. Tá? Porém, o núcleo entre esses elementos é de EPS, que liga uma face à outra. Aqui no Brasil, nós apelidamos essa tecnologia de cobogó. Né? Ele resulta, se você retirar, né, o EPS, você resulta numa parede com uma característica como de um cobogó. Depois o mercado desenvolveu, para poder garantir, por exemplo, uma maior segurança, principalmente nas questões relativas a incêndio, apesar do EPS utilizado aqui ser obrigatoriamente no nosso mercado e no mercado mundial um EPS ignífugo e não propagante, ou seja, inclusive tem uma capacidade de combater, né, o incêndio não propagando. No modelo Screen Grid, ele permite que a labareda ultrapasse de um ambiente para o outro, quando ele consome o EPS. Nessa direção, evoluiu para o Waffle Grid. O Waffle Grid, então, um elemento onde tinha uma dimensão menor de concreto, fechando esses nichos entre as colunas e os pilares. Esse processo durou pouco, porque se percebeu que a dificuldade de poder preencher e utilizar e fazer essa forma, né, logo evoluiu para o sistema que nós chamamos de flat wall, que é o modelo plano, onde nós temos uma parede plana entre as faces de EPS, e é esse modelo que a ARCS trabalha, né, e desenvolve o seu produto, né, tanto lá fora, desenvolveu lá fora e agora aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho da história da ARCS. Né? A ARCS um pouco se confunde com a história do ICF. Ela nasceu em 1978, então um pouco depois, né, da invenção da tecnologia, com acionistas, majoritariamente empresas líderes do investimento na construção sustentável, como o Fundo Verde, né, o DFJ, e a Saint-Gobain. No início de 2000, ela consolidou o mercado, que estava bastante nos Estados Unidos, nasceu no Canadá, né, essa tecnologia. Ela desenvolveu a tecnologia também nos Estados Unidos, e no início dos anos 2000 consolidou o mercado, adquirindo as empresas menores e desenvolvendo também a tecnologia em outros continentes. Levou o ICF também para a Europa, Oceania e também para a América Latina. Já em 2010, com a política de expansão da tecnologia, ela dividiu os ativos, e hoje a ARCS, na América do Norte, está com a Fox Block, adquiriu os ativos e desenvolve o ICF lá, é uma das maiores empresas norte-americanas de ICF. Já na Europa, quem está desenvolvendo é a Polysteel, que adquiriu os ativos, e aqui na América Latina, o Grupo Bowen, né, adquiriu os ativos e começou a trabalhar aonde? No principal mercado da América Latina, que é o Brasil. A ideia do pessoal da Bowen, olhando para a tecnologia, enxergando o crescimento dela no mercado norte-americano, onde talvez nem 5% do mercado representa a construção molhada daquele mercado, conseguia desenvolver, né, pelas suas características sustentáveis, ganhar mercado. Imagina trazendo essa tecnologia para o mercado brasileiro, onde nós temos talvez o inverso, né? Praticamente mais de 95% da nossa construção é construção molhada, né? Construção em concreto armado. Em 2016, depois de muito trabalho, né,
e entendimento da tecnologia e adequação ao nosso mercado, a tropicalização e a pesquisa da normatização brasileira, em 2016, a ARCS, então, apresenta oficialmente a tecnologia no Brasil, através de uma feira, a Concrete Show, uma das maiores feiras do mercado latino-americano, de concreto armado, com destaque, né, para o primeiro ICF de vedação. Essa é uma inovação da ARCS Brasil, que no mercado mundial não existe, enxergando a possibilidade de trazer, né, a eficiência do ICF, não só para as estruturas de parede de concreto armado, mas também para as estruturas convencionais, sistema pórtico, que pudesse ter as suas vedações com as mesmas características. Voltando, é este bloco aqui que vocês veem em destaque, né? Ele é um bloco de 60 de altura, 60 de comprimento, 40 de altura e 14 de espessura. A ARCS Brasil, então, começou a trabalhar, a partir de 2016, divulgando seu material, uma tecnologia, então, um método, na verdade, construtivo para um sistema já normatizado de concreto armado no Brasil, que proporciona uma construção rápida, eficiente, segura, sustentável e econômica. A ARCS é a única tecnologia no nosso mercado, no mercado brasileiro, com certificação, com processo, né, procedimento específico de produção, e com certificação. Hoje, a nossa certificadora, nós iniciamos todo o processo junto com a BNT, com o grupo Falcon Bauer para fazer os testes iniciais, consolidamos, desenvolvemos, então, o procedimento e certificamos o nosso produto desde 2019. Então, o nosso produto é certificado, né, através da certificação com base na NBR 11.752.16, que é a NBR que define a utilização do EPS na construção civil. Tá? Então, nós temos o EPS já há mais de 20 anos, né, contribuindo aí na construção civil, na utilização, às vezes, né, seja ele para redução de peso, na utilização em lajes, revestimentos de paredes. Uma tecnologia supera integralmente também os requisitos da norma de desempenho, a 15.575. Esse eu posso dizer para vocês que foi um dos aspectos, principalmente no início, quando eu estava pesquisando e entrei no projeto, que impulsionou, né, nessa direção. Todos que estão aqui, acho que lembram, né, a polêmica e o trabalho que foi de fazer a implementação e colocar em prática, né, e começamos até hoje ainda atuando com bastante força para poder atender, né, que as edificações no Brasil atendem a uma norma de desempenho. Então, a tecnologia, quando utilizada, no item 4, que é paredes, né, e vedações, nós atendemos e superamos, né, todas as recomendações dessa norma. Então, a tecnologia também, né, através desse desenvolvimento, ela foi dimensionada e estruturada os seus elementos para atender também às normas de estrutura de concreto armado, seja 6118, que é a norma maior, assim como as suas correlatas, principalmente a 16055, que é a norma de parede de concreto. Então, ou seja, os projetos que utilizam a tecnologia ARCS podem ser dimensionados todos através dessas normas. É uma tecnologia que você pode utilizar, né, para todas as tipologias, né? Então, você vai fazer residencial, unifamiliar, multifamiliar, comercial, edificações militares, bastante utilizado, inclusive na América do Norte nós somos indicados como a tecnologia ideal para construções militares pela resistência. Nós temos a capacidade de resistência nível 5 de blindagem para o bloco estrutural, né, que tem 10 centímetros de núcleo de concreto. Aqui vocês têm um exemplo, por exemplo, de uma edificação, né, simples, mas vocês veem a forma modular. Então, os blocos são encaixados como um Lego. No modelo estrutural, nós temos o bloco de canto. Já teremos, a partir do início do ano que vem, também o bloco de canto no sistema VEDA, que está sendo também lançado, desenvolvido e lançado. E também temos um destaque aí para a utilização, por exemplo, de câmaras frias, pode ser utilizado para câmaras até menos 20 graus, e também para a execução de piscinas, né? Piscinas com a vantagem de você poder concretar monoliticamente parede e fundo pela facilidade de montar a forma, por ser uma forma leve. Bom, o foco, vocês viram que ele nasceu inicialmente lá, né, com empresas que investiam em
em sustentabilidade, empresas com potencial, né, de material sustentável. Os benefícios que a Arx, os principais, né, que a Arx traz para o planeta, podemos destacar aqui a redução de até 80% no consumo de energia do sistema de ar-condicionado. O material, até 50% do nosso material é reciclado. A geração ótima de resíduos, de 2% no máximo, e os mesmos podem ser reciclados se for possível fazer a coleta, né, e a destinação novamente para a indústria. Então, processo que a gente já faz no Espírito Santo e estamos trazendo já para as obras de São Paulo também, desenvolvendo, em breve teremos também. Redução do uso de recursos naturais renováveis, caros à natureza, como a água e a madeira. Não emitimos compostos orgânicos voláteis. Bom, o princípio da sustentabilidade tornou-se muito mais significado, né, na última década, tanto que a gente vem buscando, né, desenvolver edificações, como foi comentado já, com mais eficiência, porque são responsáveis aí por um consumo muito grande da energia, né, e dos recursos não renováveis da natureza. Nesse cenário, né, cada vez mais, né, nós temos que tomar consciência, né, das ações no efeito global, que estamos vendo, né, que afetam a população global, o meio ambiente e a abundância da disponibilidade desses recursos não renováveis. Percebemos que o crescimento descontrolado é um sistema fechado, com um suprimento finito de matérias-primas, energia, terra e água, é totalmente insustentável. Ameaça ao clima global devido às emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa, limita os tipos de fonte de energia e podemos continuar, então, agravando ainda mais esse problema. E é nesse cenário, então, que a gente vai trabalhar um pouquinho onde que a Arx pode ajudar bastante. Recentemente, a gente levantou, agora no começo do ano, alguns dados do Sinduscon São Paulo, onde ele coloca que 52% da eletricidade faturada do nosso país, né, vem das edificações. E, dentro dessas edificações, a maior parcela é para a classe comercial. De toda a energia produzida, as edificações consomem quase 16% do país. Então, no atual cenário energético, o Brasil registra um alto custo de energia, poluição da matriz energética, do alto consumo dos edifícios e incremento do uso do ar-condicionado para gerar o conforto térmico necessário para o nosso uso. Então, os edifícios, na nossa avaliação, são, portanto, o alvo prioritário para a gente trabalhar, né, a questão do desempenho térmico, eficiência energética, uso da água e emissões de CO2. Mas isso não é possível, né, se for feito apenas com ações isoladas. Esse evento é um exemplo disso, né, unindo aí o mercado, os stakeholders desse mercado, para poder buscar soluções integradas para trazer um resultado melhor para o mercado da construção civil. E aí passa, né, para a diminuição do impacto desse edifício no meio ambiente, a cooperação, né, das várias engenharias com grande importância. Então, para a engenharia mecânica e elétrica, né, criando sistemas eficazes e eficientes, a engenharia civil criando condições inovadoras, a engenharia química criando produtos eficientes. A gente vai ver, né, está vendo isso nesse evento, vai ter alguns exemplos. A própria Arx é um exemplo, né, da união dessas duas situações. A engenharia química, lá no início da década de 40 e 50 do século passado, fazendo o desenvolvimento das espumas, e a construção civil, né, e bolando criativamente a solução de utilizar esse elemento para a construção. E, obviamente, não podemos deixar de citar a importância da arquitetura, orientando o edifício para otimizar o uso dessa energia, que a gente pode também colaborar nesse aspecto, não só contando com a eficiência dos materiais inovadores que a gente precisa produzir.
Bom, então é nessa direção, né, para qualquer tipo de edificação, que o ICF, né, tem contribuído significativamente, né, no desenvolvimento do mercado sustentável da construção civil. Para isso, tá, nós enxergamos 4 tendências que vão fazer a diferença no setor da indústria, né, e que possuem sinergia com o nosso sistema modular, né, de construção. É a realidade aumentada, né? Hoje é muito importante, e a gente já vê isso sendo difundido, né, em todos os escritórios, bons escritórios de engenharia e arquitetura. Um exemplo que eu dou para vocês, a nossa tecnologia, quando chega no canteiro de obras, ela é muito rápida, né? É muito veloz. Então, a gente, a partir da fundação pronta, a gente consegue levantar as paredes e configurar a arquitetura com muita velocidade. E, muitas vezes, a gente tem a situação do cliente final, chega na obra, e aí ele olha aquele ambiente e fala assim, puxa, mas eu achei que isso aqui era maior, eu achei que isso aqui era menor, eu achei que eu ia poder ter aquela vista ou aquela situação. Então, para a gente... E aí, vocês não preciso dizer para vocês a dificuldade e o problema que é a gente tratar isso depois que a obra iniciou, né? Com todo um planejamento montado, com todo um cronograma estabelecido, e aí a gente é obrigado a parar, refazer, ajustar, volta para a prancheta, depois volta para o canteiro. A realidade aumentada acaba com isso, né? É uma oportunidade de você levar para aquele que não tem, né, a habilidade, a capacidade de enxergar o projeto, né, de uma forma de 2 dimensões, você entrega a ele a capacidade dele enxergar isso com 3 dimensões e resolver na prancheta antes de ir para o canteiro. Nós temos também o BIM, né, que hoje também é fundamental. É a ferramenta que permite a integração de todas as disciplinas, né, que você pode, inclusive, também entregar no projeto as suas características, né, de construção, podemos evoluir até ao nível de orçamento, inclusive, né. Apesar da AXE ser uma indústria do material de construção, nós também somos uma empresa de engenharia. Então, nós oferecemos também ao mercado projetos, nós temos um departamento de projetos complementares e estruturais para ajudar o processo, né, e não só dos clientes que não têm, vamos dizer assim, essa noção, mas também a preparar o mercado e os profissionais parceiros, porque nós não temos a pretensão, né, de atuar, de absorver essa demanda de projetos no mercado. É mais no sentido de direcionar, né, e preparar esse mercado. Nós também criamos recentemente a família, né, dos produtos BIM. Então, hoje, se vocês quiserem, é só entrar em contato. Nós temos, através da nossa plataforma, aos projetistas, a gente fornece a família BIM em Revit e também SketchUp do nosso produto. Também a questão da automação, acho que a gente entende que é também um dos itens importantes. Projetos que possuem automação predial otimizam a construção, diminuem os custos operacionais e melhoram todo o processo da obra. Aqui, uma imagem de uma obra que foi recentemente certificada LEED, eu vou falar um pouquinho dela depois, que usou o nosso material de vedação, uma obra do SENAC, lá no Espírito Santo. E, por fim, os projetos sustentáveis, né? Nós estamos falando aqui, entendendo, né, de que não tem mais espaço, né, para a ineficiência, né? Nós precisamos entregar a esse mercado, né, materiais eficientes, seja para reduzir o custo, seja da sua execução, seja da sua manutenção, né, da sua vida útil, né? E é essa a proposta que as paredes da Arx fazem quando reduzem não só, por exemplo, o consumo da energia do ar-condicionado do sistema, como também permitem diminuir o dimensionamento desses equipamentos. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu gosto muito de citar. Essa, então, é a obra de uma escola profissionalizante do SENAC, no Espírito Santo. Agora, a questão de 4 meses atrás, foi a primeira obra certificada LEED Platinum do Espírito Santo. Se eu não me engano, é a segunda
do Brasil em escola, né, com certificação Platinum. É uma tendência, né, e a Arx contribuiu, né, nesse processo para fazer todo o redimensionamento. Eles tinham iniciado já o processo, e a Petinelli, que inclusive já estava conduzindo e conduziu o processo de certificação dessa obra, e eles, no processo, conheceram a Arx através de um outro projeto que a gente fez para o Senac lá de Vitória, e eles, então, conseguiram, introduzindo o nosso projeto, otimizar a questão do sistema todo de ar-condicionado, reduzindo o custo, né, não só de aquisição, como também da vida útil, da manutenção do edifício. Tivemos também contribuição em outros pontos da certificação LEED, como o controle de resíduos, né, durante o processo de construção, que também foi considerado e também ajudou a pontuar. Esse projeto, a Arx, né, não só, assim como no mundo, né, que ela tem um dos maiores acervos participando de obras certificadas. Como eu falei para vocês, ela praticamente nasceu junto com a GBC norte-americana, naquele momento onde foi constituída, onde os fundos investiram, né, tanto a Saint-Gobain quanto o Fundo de Investimento Sustentável. E, da mesma forma, no Brasil, a gente começou a atuar forte, né, ajudando, e, já no ano passado, conseguimos já colaborar na primeira certificação Platinum lá do Espírito Santo. E estamos desenvolvendo hoje alguns outros projetos também, contribuindo para a busca de certificação. Aqui mais uma imagem desse conjunto, dessa bela obra, que é um projeto desenvolvido pelo próprio Senac, lá no Espírito Santo. Vou mostrar também para vocês alguns outros cases nossos, que já foram executados. Esse aqui é o edifício Domus Áurea, da construtora Cadete Gazinelli, a primeira construtora que apostou na tecnologia, né, com relação à otimização da eficiência energética. Esse prédio também ele já tinha iniciado a superestrutura. Aqui foi utilizado o sistema de vedação, é o primeiro edifício com o sistema de ICF de vedação. Ele reduziu aqui o uso também dos equipamentos, mas o mais importante, a questão do sol da tarde, que era um dificultador. Ele conseguiu hoje na construtora não ter mais os descontos com relação a planta, né, vendendo com diferença de preço. Então, ou seja, agrega valor também na planta do seu imóvel. Já o segundo edifício da construtora da Gazinelli, também em Vila Lobos, no Espírito Santo. Nós temos aqui também o cerimonial da Associação do pessoal da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo também, um cerimonial para 1.000 pessoas, também com eficiência térmica e acústica, principalmente, foi um dos grandes fatores que levou. Nós podemos dar até 65 dB, dependendo do revestimento que se coloca. Aqui, um edifício em construção, o São Lourenço, em Minas Gerais, é o primeiro edifício de 14 pavimentos, e aqui também 14 pavimentos na Orla do Espírito Santo, em construtora Fortes Mares, no Guarapari, no município de Guarapari. Aqui um exemplo de uma residência Alphaville, sistema todo de parede de concreto, uma residência também de alto padrão. Quero terminar aqui deixando, então, a nossa missão: inovar e desenvolver produtos de alta qualidade e desempenho que colaboram para a diminuição dos impactos na construção civil, no meio ambiente, e otimizam a vida do construtor, do empreiteiro e do consumidor final. Nós temos um chavão que é fechado com Arx, então essa é a nossa mensagem. Tem aqui também um QR Code, quem quiser baixar o nosso material técnico, o nosso material comercial, só através desse QR Code consegue ter acesso. Muito obrigado. Muito legal, hein, pessoal? 2 palestras e já começamos a toda aqui com tecnologias totalmente diferentes aí. Muito obrigado. Vamos lá para a última palestra aqui, da última palestra do painel de materiais inovadores. Queria chamar aqui o Eduardo Bittencourt Sidney. Eduardo, tudo bem? Beleza? Vamos lá. O Eduardo vai falar sobre micélio, biotecnologia para construção civil.
Então, ele é da Mush, é uma startup multipremiada que desenvolveu uma plataforma biotecnológica de transformação de resíduos agrícolas em um material sustentável. Interessante. E inovador para a indústria de embalagens, construção civil, alimentação e moda. Eduardo é doutor em regime de duplo diploma em Engenharia de Bioprocessos pela Federal do Paraná e Engenharia de Processos pela... Ah, agora você me pegou, hein, cara? Université Blaise Pascal. Ah, da França. Possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de bioprocessos para aproveitamento de resíduos do agronegócio brasileiro. Eduardo, é contigo, cara. Boa sorte. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde aí a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a organização do evento pelo convite. Já também parabenizar aí antecipadamente os dois palestrantes anteriores. No começo a gente até estava falando ali fora, né? Parecia as coisas tão diferentes e agora, cara, vocês vão ver como as coisas se encaixam, né? Bom, muito prazer. Meu nome é Eduardo. Eu sou CEO da Mush e vim falar um pouco para vocês sobre uma tecnologia inovadora e disruptiva aí para o mercado de construção civil. A gente já foi comentado um pouco sobre sustentabilidade aqui em cima. Eu trouxe algum dado que foi uma publicação feita na Nature, tá? É uma das revistas científicas mais reconhecidas no mundo, que mostra para a gente um panorama de como é o mundo hoje, tá? Então, hoje nós temos no nosso planeta 900 gigatoneladas de vegetais e nós temos 1.100 gigatoneladas de materiais construídos pelo homem, tá? Isso nós sendo somente 0,01% dessa biomassa global. O que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte: nós somos tão pouquinho e, obviamente, já fizemos um impacto no nosso planeta de uma forma gigantesca. E esse, para mim, talvez seja o melhor dado. E aqui, como nós estamos, a maioria engenheiros, né, a gente adora número, e acho que esse é um número que causa um impacto bastante significativo para a gente entender o que nós estamos fazendo no planeta. Tá? Obviamente, nós dependemos de construções, foi falado isso aqui desde a abertura, nós não temos como viver sem construções, e, pelo amor de Deus, não estou colocando aqui as construções como um vilão. O que a gente está fazendo e eu sempre brinco o seguinte: nós, como humanidade, a gente foi extremamente inteligente e nós somos muito bons em facilitar a nossa vida. A gente criou soluções materiais que facilitaram muito a nossa vida, a ponto de a gente não precisar caçar, mas pode ir no mercado e pegar a tua comida, né? Você pode carregar as coisas para onde você quiser, você pode morar em ambientes que são extremamente agradáveis, são muito bons, são muito bonitos, mas a gente demorou muito tempo para entender que isso causava um impacto muito significativo no meio ambiente e que nós e o meio ambiente somos extremamente interconectados. E hoje o problema é que resolver esse problema, substituir esses materiais, é uma coisa extremamente difícil de ser feita. Tá? E o grande desafio de hoje é como sair dessa coisa tão boa que a gente faz hoje para uma outra coisa que também seja tão boa quanto, ou melhor, porque para pior a gente não quer ir, né? Ou para igual ou para melhor, sem causar esse impacto tão absurdo assim na natureza. Tá? Coloquei aqui também os dados relacionados a plásticos e animais, só para a gente entender que o impacto que a gente faz no planeta é extremamente grande. Tá? Conseguimos viver sem construções, viver sem plástico? Não, nós sempre vamos viver com eles, mas precisamos começar a pensar como que a gente pode, talvez, reequilibrar pelo menos isso daqui. Que a gente precisa reequilibrar para, como espécie, a gente se manter vivos. E aí nós também não sabemos porquê, mas nós queremos nos manter vivos, continuar nos propagando, quem sabe até para outros planetas e tudo mais, e cada um, né, acredita no que quiser ou no que faz sentido para você, mas a verdade é, a gente quer continuar sobrevivendo como humanidade. E, obviamente, quando a gente trabalha, toda atividade humana causa impactos ambientais, isso a gente causa impactos, né, nos corpos d'água, nas florestas, emissão de gases de efeito estufa e acúmulo de lixo. E são só esses problemas que a gente tem que resolver atualmente. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o setor de construção civil, também já apareceram alguns desses dados aqui nas palestras anteriores. A gente é responsável por uma emissão de gases de efeito estufa em quantidade muito grande em relação a várias outras atividades que a gente faz no mundo. A gente consome recursos naturais muito grande, tá, na construção civil também, e ocupa espaço em lixão, né, em aterro. Isso é um ponto que acho que até agora nenhuma das outras duas palestras trouxe, mas que tudo isso que a gente constrói um dia desconstrói acaba num aterro.
isso ocupa espaço, se degrada, e etc. Tá? Ao mesmo tempo, é muito interessante a gente ver que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de construções sustentáveis. Tá? Então, nós já estamos num lugar que já se preocupa com isso, naturalmente a gente tem essa pegada, e acho que é justamente por isso também que num evento importante como esse, a gente tem um painel só falando de materiais sustentáveis, ou de construções sustentáveis. Tá? Nós somos naturalmente preocupados com isso. Tá? Também foi levantado ali na palestra anterior, carência de materiais sustentáveis. A gente tem soluções sustentáveis para a construção civil, muitas vezes são estratégias sustentáveis, mas a gente tem uma carência em materiais efetivamente sustentáveis. Tá? E aí, quando a gente olha a madeira, ela é sustentável, atende uma parte, né, do que a gente precisa de sustentabilidade na construção civil. O EPS é sustentável, ele melhora algumas coisas dentro de sustentabilidade. A tecnologia que eu vou mostrar para vocês é sustentável, também atende um outro requisito. O que eu estou querendo dizer? Tudo aquilo que é super importante que a gente precisa substituir, não vai aparecer uma tecnologia sustentável que substitua tudo ao mesmo tempo. Tá? Não vai ter uma solução que substitua o plástico, não vai ter uma solução que faça a construção civil se tornar um modelo super importante de sustentabilidade. O que vai acontecer é um conjunto de tecnologias, um conjunto de soluções que estão sendo desenvolvidas e aplicadas que vão tentar mudar um pouco esse cenário para que a gente continue podendo sobreviver nesse planeta. Tá? Ao mesmo tempo, tem esse outro estudo também, super interessante. Esse, para você ter ideia, era um estudo de antes da pandemia, da Organização Mundial da Saúde, que já falava que a gente vivia entre 85% e 90% do nosso tempo em ambientes fechados. Tá? Antes da pandemia. Hoje, com home office e tudo mais, já deve ter subido mais um pouquinho. Então, quando a gente fala isso, o que eu estou querendo dizer? Os espaços são, obviamente, super importantes, os ambientes precisam ser extremamente agradáveis, promover a saúde, promover o bem-estar, promover a qualidade de vida, e a gente precisa pensar nisso cada vez mais, né, porque a gente passa cada vez mais tempo nesses ambientes fechados, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer todo esse impacto ambiental que nós estamos fazendo hoje. Tá? E é justamente nesse cenário que surgiu a MUSH. Tá? Então, a MUSH surgiu com a seguinte oportunidade. Tá? A gente vive num país que respira o agronegócio, mas a gente usa apenas a menor parte dele. Por que eu falo isso? Quando a gente produz grãos, o Brasil é reconhecido no mundo inteiro por nossa produtividade de produção de grãos. Milho, trigo, soja. Para cada 1 tonelada de grão que a gente produz, a gente gera 2 toneladas de resíduo vegetal. Pense na planta de milho, né? Ela é maior do que eu, mas talvez o tanto de milho que a gente come dela cabe numa colherzinha. Né? Todo aquele resíduo, todo aquele resto de planta, ela não é aproveitado. Geralmente, se fica no campo, parte dele tem que ficar porque funciona como fertilizante do solo, mas uma parte muito substancial daquela massa podia estar sendo aproveitada para outros fins. E a gente simplesmente hoje não aproveita. Tá? Se a gente for olhar no ano passado, mais de 750 milhões de toneladas de cascas, palhas, bagaços que estavam à disposição para serem utilizados e simplesmente não foram. Tá? Então, o que a gente está dizendo é, existem recursos naturais já disponíveis para a gente usar? Existem. Esses recursos naturais, eles já consumiram todos os recursos ambientais, econômicos, financeiros, humanos, ele já foi produzido, ele já está lá, e a gente simplesmente não olha para eles. Né? A gente deixa isso lá abandonado no campo, e para a gente é inconcebível que, na evolução como sociedade que nós estamos, a gente simplesmente deixar um material que já está lá, já foi produzido, abandonado e sem uma utilização adequada. Tá? Então, nosso propósito é utilizar esses recursos naturais que já estão disponíveis para produzir materiais que sejam duráveis, mas que também sejam biodegradáveis. E aqui a gente tem que separar as duas coisas, que muita gente confunde. O que é um material durável? Aquele que dura por bastante tempo. O que é um material biodegradável? É aquele que, quando você descartar na natureza, ele vai se biodegradar. Não significa que, enquanto ele estiver aqui em cima da cadeira, ele vai simplesmente começar a se desfazer e vai se degradar. Tá? Então, a gente precisa fazer materiais duráveis,
porque a construção civil precisa ser durável. A gente quer viver na casa por muitos e muitos anos. Mas o dia que isso precisar retornar para a natureza, ele tem que se biodegradar, ele tem que voltar e se integrar novamente à natureza, porque quando a gente faz isso, você deixa de causar vários dos impactos ambientais. Tá? Então, dentro disso, a gente atende aí vários dos requisitos dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Trouxe também para vocês um cenário de madeira no Brasil. Então, quando a gente fala em madeira cortada, hoje, 60% da planta que é plantada, 60% daquilo vira resíduo. Então, quando a gente olha uma tábua de madeira, ela é só 40% de tudo que poderia ter sido feito, 60% vira resíduo. E quando a gente olha o estado do Paraná, a gente é um dos grandes responsáveis no Brasil pela produção de madeira. Então, a gente também tem uma quantidade de resíduo extremamente grande, que é um dos resíduos, hoje, carro-chefe da MUSH. Tá? Aproveitamos resíduos agrícolas e aproveitamos resíduos da produção de madeira. Então, a gente fala que nós somos uma empresa que a gente pensa no presente. Não é mais questão de pensar no futuro, né? Porque já não dá mais tempo, talvez o futuro não dê tanto tempo assim. Então, a nossa proposta aqui, né, é gerar soluções sustentáveis que tornam o mundo realmente um lugar melhor agora, não adianta a gente ficar pensando lá para frente. Então, para explicar a tecnologia para vocês, o que a gente faz? Então, a gente pega esses resíduos agrícolas, resíduos da produção de madeira, serragem principalmente, e utiliza esse material como suporte e fonte de nutrientes para o crescimento de um fungo. Tá? O que acontece quando um galho de árvore cai no chão? O primeiro agente biológico a agir sobre esse galho são os fungos. Os fungos eles crescem nesse pedaço de madeira, eles vão degradando a madeira e disponibilizam os nutrientes para o solo. Daí as bactérias, as leveduras, os outros micro-organismos utilizam desses nutrientes para fechar o ciclo do carbono. O que nós fazemos na MUSH? Exatamente o que acontece na natureza, só que a gente para o processo num determinado período. Tá? Então, esse substrato, esse resíduo agrícola, ele serve como fonte de nutrientes e suporte para o crescimento de um fungo. À medida que esse fungo cresce, então, aqui nessa placa, tudo que vocês estão vendo branco é um fungo. Eu até trouxe alguns materiais aqui, depois, se vocês quiserem ver também. Tenho 2 exemplos. Então, isso daqui é uma placa. Tudo que vocês estão vendo branco nessa placa é fungo. E dentro é madeira, serragem de madeira. Tá? Então, o que acontece? O fungo, à medida que ele cresce, ele funciona como se fosse uma cola natural, como se fosse uma resina. Tá? Ele vai agregando as partículas. Sabe quando o pãozinho embolora? Ele forma aqueles cabelinhos verdes. Né? Aqueles cabelinhos verdes, o conjunto, cada cabelinho daquele é o que a gente chama de hifa, o conjunto daqueles cabelinhos chama micélio. Pode passar. Se quiser passar, acho que tem outras ali também. O conjunto daqueles cabelinhos se chama micélio. Tá? Então, aqueles cabelinhos, à medida que eles vão crescendo no resíduo, eles vão grudando uma partícula na outra, funciona como uma cola e forma um bloco, forma um material. Tá? Esse material que a gente vai passar aí para vocês verem. Então, esse material ele tem várias propriedades super interessantes. Tá? A MUSH gastou um bom tempo da nossa vida estudando as propriedades desse material. Eu coloquei algumas delas ali, mas a gente já vai chegar num outro slide aqui que vai ter todas juntos. Mas, além, talvez a parte mais legal disso é o seguinte, essa tecnologia que a gente usa para transformar esses resíduos agrícolas nesse novo material, ela é uma tecnologia limpa, hoje reconhecida pelo selo Césio ODS, mas a gente também já fez uma análise de ciclo de vida da nossa tecnologia que provou que nós somos carbono neutro. Então, na escala que nós estamos hoje trabalhando, nós não emitimos CO2 extra para a natureza. Tá? Então, a gente consegue transformar resíduo em produto sem impactar significativamente a natureza. Tá? E acho que isso é uma coisa extremamente importante que a gente sempre tem que olhar em tecnologias e que, infelizmente, a gente não aprende, a gente demora muito tempo para aprender. Análise de ciclo de vida. Isso é extremamente importante. Vou fazer uma provocação bem rapidinha. Garrafinha de água. Eu nem sei se é essa ou não. Tem uma garrafinha de água. Não vou fazer propaganda de ninguém. Tá? Tem uma garrafinha de água que é aquela molinha, que se abre, aperta, ela é bem molinha. Existe aquela outra que é mais durinha. Se vocês forem escolher por sustentabilidade, qual das duas vocês utilizariam? Quem escolheria a molinha? Levanta a mão, para a gente ter uma ideia. A maioria, geralmente, escolhe a molinha. A molinha é muito pior para o meio ambiente do que a durinha. Tá?
Explico por quê. A garrafinha molinha ela tem tão pouco plástico que você precisa de uma quantidade muito grande para você conseguir reciclar o plástico. Tá? Na prática, você ocupa muito mais espaço para conseguir reciclar uma quantidade muito menor de plástico. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, é um problema de cadeia. Alguém fala o seguinte, precisamos reduzir o consumo de plástico. O que a galera faz? Então, vamos diminuir a quantidade de plástico na garrafinha. É óbvio. E talvez todos nós cometeríamos esse mesmo erro. Diminuir a quantidade de plástico e fechou. Né? Reduzimos o impacto. E aí, a hora que você vai analisar a cadeia, desde o dia que esse produto nasce até o dia que ele morre, o impacto ambiental de ter menos plástico é muito pior. Tá? Então, a gente precisa muito aprender e avaliar a análise de ciclo de vida de tecnologias para a gente entender todo esse ciclo. Tá? Aqui eu coloquei um slide com algumas propriedades do nosso material. Então, é um material que faz absorção acústica, faz isolamento térmico, é um material bastante leve, para quem já pegou ele aí. Resistência ao fogo, isso é customizável, depende do resíduo que a gente usa, a gente pode fazer o material simplesmente ser incombustível, quanto em alguns materiais ele pega fogo, mas ele demora para alastrar, tá? A chama. Ele é relativamente resistente à umidade, tem resistência mecânica, é biodegradável. E uma coisa super legal a gente já validou que ele é compostável em condições domésticas. Então, uma coisa, quando o material diz, esse material é biodegradável. Como que ele é biodegradável? Se ele cair numa compostagem industrial, em condições extremamente controladas, aí ele vai biodegradar. Na prática, no Brasil, menos de 9% de todo o material reciclável e biodegradável realmente chega onde deveria chegar. Reciclagem é bom, é super importante, sim, é uma coisa extremamente importante, mas hoje não funciona no Brasil. Se 9% só chega a ser reciclado, para que adianta a gente fazer um tanto de material reciclável pela frente? Né? O que seria o ideal, então? O ideal é você gerar materiais recicláveis, mesmo sabendo que a tua cadeia de reciclagem atua, não, a nossa cadeia de reciclagem não funciona, ou você gerar um material que não é lixo. Um material que ele não precisa ter logística reversa, ele não precisa ser reciclável. Então, aqui a gente já validou que não só ele é biodegradável em condições industriais em apenas 28 dias, mas ele também é compostável em casa, na terra, na areia, na água doce e na água salgada. Então, na prática, não importa onde, no final do ciclo de vida, esse material cair, ele nunca vai poluir o meio ambiente. Então, a Mush, a gente tem várias frentes de aplicação, tá, dessa tecnologia. Uma delas é essa frente que a gente chama de materiais, onde a gente desenvolve hoje, a gente tem uma linha voltada à arquitetura e design, tá, e uma frente voltada à construção civil que está em fase de validação. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, por que materiais? Primeiro, falta de opções no mercado de materiais realmente sustentáveis. Acho que isso é uma dor que todo o mercado sente. Se a gente tivesse aqui que listar 5 materiais realmente sustentáveis, ou nem realmente, vamos tirar o realmente para não gerar confusão. 5 materiais sustentáveis, talvez vocês já tenham dificuldade em levantar. Então, é óbvio que nós não temos opções, um hall de opções tão grandes no mercado. Ao mesmo tempo, pressão no mercado consumidor, todo mundo quer materiais sustentáveis e as grandes empresas sentem essa pressão e têm dificuldades em atingir alguns pontos de suas políticas de sustentabilidade. Então, nossa proposta nessa frente de materiais é trazer inovação, sustentabilidade e também melhorar a experiência do consumidor. Num ciclo de vida que ele é isso daqui. Tá? Então, o ciclo de vida do nosso produto ele é perfeito. Ele nasce lá da agricultura, onde você processa os alimentos e gera os resíduos. Esses resíduos são aproveitados na nossa tecnologia para gerar aqui, no final, um produto. Tá? E esse produto ele volta para a natureza, nunca poluindo o meio ambiente, mas fazendo realmente um ciclo infinito. Tá? Então, as propostas é do take less, use menos, use aquilo que já está disponível, faça melhor e utilize de forma mais inteligente. Tá? Então, é um material que, efetivamente, ele não gera resíduo. Então, na nossa frente de arquitetura e design, foi uma estratégia da Mush, como uma empresa bem pequenininha, de começar no mercado, sem dinheiro, na prática, né? Bem pequenininha significa quase sem dinheiro. Então, a gente foi buscar setores onde a gente conseguia agregar mais valor ao nosso produto final, para a gente não precisar ter capacidade produtiva muito grande, validar tecnologia, mercado, para isso ir alimentando as outras frentes. Tá? Então, trouxe alguns exemplos. Esse aqui é uma coleção Iris, é uma das placas que está passando aí para o pessoal ver.
Ela é uma placa que faz absorção acústica e isolamento térmico em ambientes. Tá? Foi instalada, essa aqui foi na Casa Cor, Paraná, agora esse ano. Foi feito um forro acústico. Tá? A gente brinca que é o maior teto de micélio da América Latina. É pequeno ainda, mas é o maior, não importa. Né? Temos esse título. Alguém estava falando da altura do prédio, né? Nós estamos nessa também. Quem faz mais área de micélio? Né? Essas aqui são nuvens acústicas instaladas num consultório médico. Tá? Então, são nuvens acústicas feitas com material da Mush. Aqui é a coleção colorida, então a gente gastou um bom tempo aí buscando alternativas de tintas mais sustentáveis, que pudessem não impactar tanto, porque o mercado pedia para a gente, para o nosso material ser colorido. Essa é uma luminária conceito que nós lançamos aí em parceria com designers de uma loja de iluminação em Curitiba. Tá? Ela é mais provocativa, ela tem aquela luz ultravioleta ali embaixo que realmente promove fotossíntese nas plantas, enfim, tem toda uma pira aí por trás. Essa coleção Cosmos, quem é da minha geração para cima, né, a gente tinha no teto do quarto aquelas estrelinhas que brilhavam no escuro, né, feitas de plástico. A gente fez a mesma coisa, só que com fungos. Tá? Material 100% sustentável, para a gente também pensar o seguinte, hoje nós estamos aqui um monte de adultos discutindo sustentabilidade. E como que a gente estimula cada vez mais as novas gerações a também lidarem com materiais sustentáveis, verem materiais sustentáveis, conviverem com isso. Tá? Então, essa coleção ela tem a provocação de trazer esse tema também para as novas gerações. E aí, o que a gente está fazendo hoje no setor mais construção civil são as placas de isolamento termoacústico. Então, na prática, a gente está fazendo a mesma placa íris que está passando por aí, a gente faz uma prensagem nela, então a gente diminui ali, aumenta a densidade dela, diminui a porosidade, e a gente começa a falar em isolamento acústico. Tá? Então, a gente está fazendo, acho que até foi comentado aqui na apresentação sobre o Senai Ponta Grossa, é o Senai Construção Civil. A gente já aprovou um edital com eles, e toda a parte da validação dos testes agora a gente está fazendo em parceria com o Senai. Hoje, inclusive, começou a instalação. Tá? Eu, quando aceitei o convite aqui, eu tinha certeza que eu já vinha com os resultados. Tá? Mas, óbvio que tudo atrasou um pouquinho. Então, a gente está fazendo aqui, eu listei alguns, mas a gente está fazendo desde arrancamento, para ver também questão de fachada, se a gente pode fazer, dentro né, ambientes internos, externos. Então, a gente está validando isso agora em novembro, a gente deve divulgar aí todos esses resultados. Tá? Falando bem rapidinho da Mush, até aproveitando, né, a Mush nasceu oficialmente dentro da UTF-PR, Ponta Grossa. Eu era professor da UTF. Tá? Tudo começou com um projeto de iniciação científica, eu com meu aluno, o Leandro Shiro, que é esse aqui que aparece aqui nas fotos, tá? Nosso modelo. Em 2019, nascemos oficialmente como um CNPJ, 2020, pandemia. Né? Então, a gente nasceu em novembro de 2019, fevereiro de 2020, pandemia já. Então, o que a gente fez? A gente se trancou no laboratório para validar todas as propriedades de material, estudar o máximo dele possível. Tá? Meta para 2021 era sair do laboratório da universidade e montar uma fábrica, era uma planta piloto. Nós conseguimos, com o investimento da Venture, montamos essa fábrica, estamos operando ela já há 1 ano. Tá? E agora, desde 2022, a gente começou a efetivamente colocar os produtos no mercado, validar mercado, mais tecnologia. Aqui também houve uma ampliação bastante grande da Mush. Tá? Hoje a gente trabalha com uma produção de um material flexível para substituir o couro de origem animal, feito com fungo. E a gente trabalha também com uma tecnologia similar para fazer alimentação humana. Tá? Hoje a gente faz um fungo que tem a mesma textura de um peito de frango. Tá? Eu brinco que é o peito de fungo, mas o pessoal do marketing não gosta dessa ideia. Mas a ideia é substituir aí a proteína de fonte animal por uma fonte bem mais sustentável. Então, a Mush hoje, né, nós somos pioneiros no Brasil, e tudo indica na América Latina com isso. Tá, já vou correr aqui. Então, a gente já tem uma patente depositada e outras 2 em fase de depósito. Captamos já bastante dinheiro a fundo perdido em editais, mas também de recursos privados. Tá? Temos hoje uma fábrica piloto e 12 funcionários já para correr. Aqui, só para mostrar, né, a nossa equipe hoje, nós somos 3 sócios, tá? Desculpa, e mais 12 funcionários na fábrica hoje, as mulheres dominando hoje toda a nossa produção. Aqui algumas reportagens que já saíram sobre a Mush. E aqui, só para finalizar, juro, tá? 2 coisas super importantes. Do lado de lá, uma notícia feita, uma pesquisa feita para o Google,
falando que 58% dos CEOs admitem que as empresas fazem greenwashing. Então, significa que a galera está mentindo e sabe que está mentindo. E faz isso porque existe pressão no mercado consumidor. Do lado de cá, a Comissão Europeia propõe lei que obriga as empresas a checar se os fornecedores cumprem regras ambientais. Na prática, eu estou querendo dizer, sustentabilidade vai virar lei. Tá? E é fato, num curto espaço de tempo. E aqueles que estiverem preparados para isso e levarem sustentabilidade a sério, vão ser premiados aí com o tempo. Beleza? Obrigado, pessoal. Bom, convido o Eduardo a sentar aí já, tomar um posicionamento para o nosso painel de perguntas. Nossa, eu não sei nem se vai dar tempo, galera. Já peço desculpa antecipado, que hoje o evento está pauleira, tá? Se alguém fez pergunta e não foi atendido, já peço desculpas antecipadamente. Mas os palestrantes estão deixando os contatos aí. Quem tiver dúvida depois pode entrar em contato diretamente, tá? Convido o Marcelo, convido o Nicolaus a fazer parte do nosso painel. Nós vamos ter 10 minutinhos, até por causa da sequência de eventos que a gente tem. Vamos lá. Bom, já queria dar uma moral aqui para a galera que compareceu presencialmente, tá? Então eu vou abrir para a primeira pergunta, para quem estiver aqui, quiser levantar a mão. Não? Desculpa, quebrei o protocolo. Então vamos lá. Você viu que quando o Eduardo falou que as mulheres mandam, vocês viram, né, gente? Eu tentei, né? Mas vamos lá, vamos para quem manda. Para Noah, muitas pessoas estão perguntando qual o tipo de tratamento feito contra incêndio e também para a impermeabilização do sistema. Poderia explicar mais para o pessoal? Boa, ótima pergunta. Só vou pedir um grandíssimo favor. Porque senão a gente não dá a oportunidade de todo mundo responder uma pergunta. Muito obrigado, desculpa. Imagina. A questão de fogo, a gente trabalhou num comitê, vamos dizer assim, com outros players do setor, a cadeia como um todo, para a gente aprovar uma regra de bombeiro já mais unificada do setor. Ela estabelece aí algumas regras tem um regramento aí de tamanho, altura de prédio, exposição de madeira, quanto você pode ter percentual em cada altura. Acho que não vale detalhar aqui, mas depois, se quiser, eu explico individualmente. E tem todo um tratamento aí que é feito na autoclave no processo. A madeira é o pinus, então ela passa por um processo de tratamento, de preparação para fazer o CLT. Em alguns casos, pode-se usar retardante, mas, sim, a madeira, como qualquer outro material, ela pega fogo. O fogo ela faz parte do concreto, do aço, da madeira. O que a gente aprendeu com os bombeiros, até quando a gente foi fazer os testes, é que a madeira tem uma previsibilidade de queima maior. Então, isso para a atuação dos bombeiros, eles sabem onde que o fogo vai expandir na madeira, então a gente consegue, nos projetos, prever o TRF lá de cada projeto, cada um tem o seu, consegue prever o dimensionamento de cada estrutura para melhor proteger isso e transformar o projeto em algo seguro aí para quem vai utilizar e para as ações dos bombeiros. Legal. Muito obrigado. Tenho certeza. Eu mesmo vou te mandar um monte de dúvidas, viu, Nicolaus? Bora. Vamos lá para a artes. Marcelo, curto e grosso, como é que pendura prateleira, bancada, suporte? Boa pergunta. A tecnologia passou por um processo, né, e essa última geração, que é a que nós trouxemos para o Brasil aqui, que é esse painel que separa exatamente, né, as duas faces, ele tem um elemento chamado conector. Esse elemento conector tem 3 funções. Ele une as duas faces do EPS para poder resistir o empuxo e os esforços de concretagem.
ele também tem os fingers, né? Se vocês repararam nas imagens, onde eu posiciono o aço na armadura de forma muito rápida na montagem. E o terceiro é exatamente esse ponto. Ele está posicionado, ele é um elemento como se fosse um H, e essas duas faces do H, que tem mais ou menos uns 4 centímetros, ele fica posicionado a 1 centímetro da face, né, das duas faces, né, de ambas as faces da parede, a cada 15 centímetros. Então, ele tem um processo modular. Então, o projeto, inclusive, por isso que eu ressaltei a necessidade de você trabalhar num sistema integrado, né, de projeto, modulação e tudo mais, porque você, a partir dos vértices de qualquer obra, você consegue, mesmo com a parede revestida, com uma medida múltipla de 15 centímetros, encontrar o ponto de fixação. Então, ali você fixa, né? Mas, como bem falou aqui o Ricardo, como são as mulheres que mandam, então vamos imaginar que chegou num ponto que não deu para colocar naqueles 15 centímetros, né, da modulação. Não, eu quero aqui no meio. Não tem problema. Você vai fazer o quê? Uma furação com um parafuso 5 centímetros, 6 centímetros maiores, aí você vai usar uma bucha, né, para fixar no núcleo de concreto, como você fixa normalmente. A vantagem é que, se você usar a modulação, você não precisa de bucha, né, você parafusa diretamente. Cada ponto de fixação atende até 235 quilos por centímetro quadrado de arrancamento. Então, é só dimensionar a quantidade de parafuso que você precisa para suportar o elemento que você está pendurando. Revestimentos, marcenaria, painéis. Dá para colocar uma rede na sala. Na rede, na sala, sem dúvida nenhuma. Tranquilamente. Tranquilo. Muito bom. Pessoal, de novo, peço desculpas, mas é que a gente vai ter que correr para poder dar oportunidade de todo mundo. Tá? Desculpe palestrantes também. O conteúdo é sensacional, muito bom. Tenho certeza que vai vir muita coisa legal pelo contato de vocês. Eduardo, o seu material, ele aguenta intempéries? Ele é mais para a área interna, de forração? Tem algum teste nesse sentido? Tem. Hoje a gente usa ele mais para ambientes internos, tá? Apesar de que você pode, por exemplo, pintar ele com qualquer tipo de tinta base água. Então, tinta acrílica, por exemplo, ele suporta fora, ambientes fora, mas a gente ainda não sabe dizer quanto tempo. Nós não temos um histórico de uso desse produto no Brasil, então a gente está fazendo testes de intempéries nele, mas, por enquanto, para uso interno, ele é super seguro e durável. E, além desses usos que você apresentou para forração, tem algum revestimento vertical para a parede? Sim, na verdade, a aplicação do teto que a gente fez de forro, ele pode simular esses mesmos isoporzinhos que você tem aqui, né, para fazer absorção acústica, mas também pode colocar ele na parede, onde você quiser. Tá? A aplicação dele é a parede e teto. Pessoal, em nome da Construtec Week, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui presencial, a galera que está no online também, imensamente também a todos os palestrantes que dispuseram seu tempo para estar aqui conosco. Tá? Muito obrigado, vocês ajudaram a fazer do evento um evento de mais sucesso ainda. Parabéns, obrigado, hein? Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ronaldo. Muitíssimo obrigada a todos os painelistas que colaboraram aqui, dedicaram seu tempo aqui com a gente, tá? 5 minutinhos de intervalo e nós vamos para um super painel com a Ercília, a professora da UEL. Enquanto isso, 2 vídeos dos nossos patrocinadores. Como é possível transformar uma sociedade? Com poder? Uma guerra? Com política? Ou crenças? Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento da humanidade. Mas a realidade é que a sociedade é transformada pelas pessoas e pela inovação que elas proporcionam ao mundo. Inovação que impulsiona a indústria, inovação que estimula a geração de empregos, inovação que inspira a mobilidade, inovação que encoraja a sustentabilidade, inovação que permite a tão sonhada igualdade. A inovação ultrapassa a produtividade das máquinas. Está no DNA do ser humano e em corações pulsando. É sobre a busca pelo desconhecido. É sobre enxergar muito além do horizonte. Senai Tecnologia e Inovação para a transformação da sociedade. Você já ouviu falar sobre a Mútua?
Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.